Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E hoje a gente vai falar, não sai daí, que hoje a gente vai falar sobre o Dr. Rodrigo Silva, o Dr. Marcos Erbelin, estavam no Flow, e o Sérgio Sacani que não foi. Pois é, ele não foi. Faltou, hein, Sérgio Sacani? Pois é. E deu uma tretinha aí nisso aí, na rede social, a galera discutindo e tal. A gente vai ver uns pedacinhos e vai falar um pouquinho acerca disso, tá bom? Se você curte esse conteúdo, fique até o final e veja exatamente o que eles falaram, pelo menos um pedacinho do react que a gente vai fazer lá no Flow, tá bom? Lembrando que aqui na descrição vai estar o link para você ver o vídeo na íntegra. Valeu? Então, se você curte esse conteúdo, fica até o final do vídeo com a gente. Beleza? Vamos nessa! É porque assim, não quero treta, mas há pouco tempo eu fui desafiado aqui. O Sérgio veio aqui, ele fez um Ciência Visita aqui no Flow, e eu e o Jean estávamos na mesa e a gente estava falando mesmo de um... E aliás, Sérgio, um abraço pra você. Eu estou lamentando você não estar aqui no bate-papo, de coração. Você sabe, com muito respeito. E uma das coisas que o Sérgio falou é o seguinte: eu vou trazer um fóssil aqui, e eu sei que foi o recorte, não foi exatamente o que ele falou, mas no recorte assim, o Sérgio Sacani desafia Rodrigo. E colocam lá, né? Eu vou trazer um fóssil que eu tenho na minha casa e vou provar pelo fóssil aqui, vou medir o fóssil aqui. Achei que foi uma força de linguagem, porque ninguém tem como medir um fóssil em loco assim, se você não tem aparelhagem laboratorial para pegar, né, toda a questão ali do... Ele vai falar melhor de datação do que eu, mas já que ele não veio, eu vim e trouxe o fóssil, que era para ele trazer. E esse fóssil, você pode ver qual câmera que tá com o melhor close aí? Deixa eu ver. Não sei se é a do centro aqui, você já conhece aí, Genzão. Pega aí. Isso aqui é só abrir, né? Pode abrir. Aí dentro, essa baratinha, você vai entender porque que eu dei a barata também. Isso aí é um trilobita. Aliás, é importante dizer, pessoal, que o Rodrigo Silva foi desafiado. Tá? É importante dizer isso. Porque tem alguns comentários aqui no canal que o cara não foi para manter, o Sacani não foi para manter o seu equilíbrio mental, emocional, tal. Não, ele não foi porque ele não quis ir, porque ele desafiou o Rodrigo Silva. Né? Diz os bons costumes que quem tinha que ir era ele. Ele desafiou o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva estava aí, doutor. O doutor Rodrigo Silva estava aí. Então, quem decidiu desafiar o doutor Rodrigo Silva foi o Sacani. E ele saiu fora. Tá? Então tem que deixar bem certinho, porque tem muita gente que não assiste o vídeo, não assistiu aí esse episódio do Flow aí do Marcos Erbelin e Rodrigo Silva, ouviu só um pedacinho e não entendeu. Ou não viu o anterior do Sérgio Sacani tá aí desafiando o Dr. Rodrigo Silva e o Marcos Erbelin agora junto aí. E aí esse episódio não foi. Então é fato, ele não foi. Ele preferiu não ir. Fugiu? Sei lá. Aí pode ficar qualquer interpretação. Fato é que ele fez um desafio ao Rodrigo Silva no próprio Flow, e no próprio Flow ele não foi, agora que o Rodrigo Silva está lá. Vamos continuar. É um trilobita. Pô, cara, isso daqui é só umas ranhuras que tu fez na pedra. É umas ranhuras, é um trilobita. Aqui, não é não, família? Olha aí, dá pra ver, é um dos mais antigos tipos de fósseis que existem. Lembrando, bem claro, que eu não sou paleontólogo, então essa é uma área que eu namoro com admiração à distância, mas não sou especialista nela. Só que, olha que interessante. Eu vou deixar até que o Marcos fale mais sobre isso. Um fóssil desse, por que eu coloquei a barata? Se, pela lógica, essa rocha aqui tem milhões e milhões e milhões de anos, e o fóssil está dentro dela, então ele tem que ter mais tempo ainda. Lógico. Se você pega uma caixa e coloca cimento em volta, e o cimento tem 400 anos, a pessoa que está ali tem que ter no mínimo 400 anos, porque o cimento está fora. Concordo. Só que, se eu deixasse uma barata como essa ao relento, quanto tempo, mesmo ao relento ou sob condições, não importa, quanto tempo daqui a 3 meses, o que sobraria dessa barata? Nada. Mas aqui sobrou tudo. Como é que isso aqui pode ser milhões de anos? É a pergunta que eu ia fazer pro Sérgio. Se tem milhões de anos, eu não tô chamando o trilobita de barata, mas só fiz uma comparação. Se ele ficou milhões e milhões de anos para se fossilizar, não era para sobrar absolutamente nada. E como é que vocês, então, explicam isso daí? Antes de passar a palavra pro Marcos, eu queria dizer 2 coisas pra galera que tá escutando a gente.
eu não quero dar carteirada, não é essa a questão, mas por que eu pedi o Marcos para vir? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, a galera vai entender. Eu não gosto de treta e faço aqui à distância, sem nenhuma demagogia, um elogio ao Sérgio. O Sérgio sempre se demonstrou muito educado. Assisti poucas coisas dele, confesso, mas sempre se demonstrou educado, diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão. Acho que, sabe? Você já tretou com o Pirula, cara? Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta pra ele. Com quem? Fala com quem? Fala com minha vaquinha. Entendi. Não, sério, porque eu acho o seguinte, quando o camarada começa a xingar palavrão, é porque ele já não tem argumento. Quando ele perde a postura, quando o cara é acadêmico, ele sabe discutir com classe. Quando ele abaixa, é igual a mulher brigando na feira. Você entendeu? Uma mulher de classe, eu assisti um filme uma vez, Vestida para Matar, muitos anos esse filme. E eu lembro de uma cena que era uma menina que ela... É impressionante a sensibilidade, né? A educação do Dr. Rodrigo Silva, né? Impressionante, mesmo desafiado. Às vezes por alguns, não no caso do Sérgio, né? O Sérgio Sacani também foi muito polido, muito educado, né? Não temos o que falar, não tenho o que falar em relação a isso. Mas mesmo desafiado e debochado por alguns na internet, porque eu vi que alguns fizeram deboche, tudo, ele tem essa categoria, né? Ele tem essa finesse, como se falava antigamente, para responder. E assim, uma humildade muito grande, porque é um cara muito inteligente, E trouxe o Marcos Eberlin, que é uma fera também, igual ele, feríssima. Mas ele sabe que ele tem as limitações nesse assunto específico. E aí trouxe o Marcos Eberlin, que tem um currículo assim gigantesco. Eu até num comentário de um pedacinho de corte que eu fiz sobre um outro vídeo do Marcos Eberlin, eu coloco lá, o currículo dele é gigantesco, lindíssimo, né? Um currículo de alguém realmente que se dedicou. E ainda tem gente que pergunta que o químico vai falar com o geólogo. Bom, químico, geologia, química é meio que tudo, né? A geologia é feita de química, né? Enfim. Fora isso, ele tem gabarito para falar de muitas outras coisas, não só de química, né? Ele estuda muito. Ele, o professor Adalto Lourenço, que não estava aí, infelizmente, né? Se não me engano, ele está morando nos Estados Unidos no momento. E o Rodrigo Silva são 3 feras que têm defendido o design inteligente. E assim, galera, quem não concorda, abre discussão com os caras, não foge. Vai lá e conversa com os caras. Porque eu vejo muita gente fazendo vídeo, né? E a minha intenção aqui não foi fazer vídeo falando em relação ao que eu acho, porque eu não tenho gabarito para poder conversar com esses caras sobre isso, né? Eu só estou aqui para aprender. Mas como tem muita gente que se diz muito inteligente, deveria chamar eles para discutir o assunto, para conversar sobre isso, né? Eu posso dar meus palpites, às vezes dou minhas cacetadas, meus palpitinhos aí e tal, mas, gente, eu não sou formado nessa área, minha área é outra, né? Não tem nada a ver com essa. Então, assim, o que eu sei é por curiosidade e, como eu disse, por muita admiração por essas 2 pessoas que estão aí, fora o professor Adalto, que eu, com essa admiração, acabo acompanhando eles e busco aprender o quanto eu puder. Então eu dou minhas cacetadas de vez em quando. Mas quem fala que sabe, tá aí os caras para conversar sobre isso. Porque o intuito aqui, importante dizer nesse vídeo, é o seguinte: o intuito não é uma coisa religiosa, são cientistas que estão pegando evidências que eles coletaram para defender o design inteligente. Se outro cientista não acredita no design inteligente e tem evidência, vamos confrontar as evidências, vamos batê-las. Como ele levou um fóssilzinho aí, estava esperando o Sacani com o fóssil dele para eles poderem conversar, e o Sacani não foi. Então, assim, por mais que você pense que ele é um religioso, tudo bem, o Rodrigo Silva é pastor, né, também, é da igreja adventista, o Marcos Eberlin, se eu não me engano, se me falha a memória, é da Batista. Então, assim, pode ter não gosto muito de usar a palavra viés, mas enfim, sim, como todos têm, inclusive aquele que não é, ele tem o viés de não ser, entendeu? Sempre tem. Mas o importante é que eu claramente percebo neles, e se você tiver uma honestidade intelectual e assistir os conteúdos deles, você vai perceber que eles estão falando de ciência. Eles comprovam
o design inteligente com a ciência, ou pelo menos o que a ciência tem descoberto até agora. O Marcus Eberlin fala muito do James Webb. O que o James Webb está descobrindo quando ele foi apontado lá para o início do universo, teoricamente o início do universo, e já revelou coisas que não era bem o que os caras estavam esperando. Então, assim, muita coisa. Vocês sabem que na ciência as coisas vão caindo, vão se descobrindo coisas. Então vamos deixar, né? Interessantemente, não se falou mais sobre isso em relação ao James Webb, sobre o início do universo. Vamos aguardar mais dados, né? O próprio professor Adalto disse que, se possível, ele iria ali fazer algumas pesquisas e ia trazer para a gente também. Então, assim, procura aí na rede, tem vários vídeos aí deles falando sobre o James Webb, você vai ficar... Cara, quem gosta fica doido, porque é muito legal, é muito bacana mesmo, e é sempre pautado pela ciência. Então, assim, gente, eu não vejo isso, não são dois religiosos falando de religião e tipo, não, cara, são dois cientistas que estão mostrando o que eles descobriram, o que a ciência está mostrando e o que eles acham que tem a ver com a criação do mundo, do universo, tal, que é o design inteligente. Se você não acredita, tudo bem. Tá tudo bem, é um direito seu. Agora, você não precisa atacar quem acredita. Eu acho engraçado isso. E antes, você podia atacar achando que o cara era um bobão, né? Antigamente, né, as pessoas que acreditavam em Deus, ou né, aí quando a gente fala Deus, lógico, tem outras religiões, mas enfim, quem acredita num design inteligente, antigamente era tido como bobão, como, olha o doido aí, acredita, que nem outro dia eu vi um vídeo, que nem eu vi uma vez um vídeo há muitos anos, o cara falando, o cara acredita no pão de queijo cósmico. Cara, a ciência está mostrando outra coisa. Então, vamos aprender, vamos estudar, vamos tirar a raiva, né? Essa coisa ruim de dentro da gente, de querer, né? Se ele está falando bobagem, vai lá e faz o contraponto. Você não precisa desqualificar a pessoa, você não precisa agredi-la. Vai lá e dá o seu contraponto científico, vai lá e mostra, não, está errado, isso aqui, essa sua análise não é assim, né? Então é isso, aproveita caras como eles que estão disponíveis aí, dispostos, né, a nos brindar com toda essa cultura e com todo esse conhecimento. Vamos ver mais um pedacinho aqui do Marcus Eberlin e Rodrigo Silva, Arqueologia, lá no Flow Podcast, o episódio aí 191, que nem você está vendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, para você ver esse vídeo na íntegra. Claro que a gente não vai reagir, porque o vídeo tem 5 horas, né? Nem é muito react esse vídeo, é mais rápido mesmo. Tá bom? Vamos ver mais um pedacinho. Do ateísmo metodológico, se eu declarasse essa fé no meio do processo, todas as bolsas teriam sido tiradas, todo o incentivo teria sido tirado, eu teria perdido meu lugar na academia e eu não continuaria a pesquisa. Então, por prudência, eu esperei terminar para agora falar assim, ele é católico, sou católico convicto, acredito na Virgem Maria, acredito nisso, e eu provei que um crente pode ter ciência, tanto é que eu mapeei o genoma humano. Tá no livro The Language of God. Eu tô contando isso aqui apenas a guisa de ilustração, pra vocês verem que tem também uma ideia de negacionista. Olha a linguagem que eu tô usando. Esses são os negacionistas. Vou falar assim, é mentira do Rodrigo, ninguém persegue crente na universidade, não tem isso. Ô, Igor, qual o maior cientista brasileiro de todos os tempos? César Lattes. Sei lá, deve ser Dizem Lattes. que nenhum brasileiro ganhou um prêmio Nobel. Ele ganhou 2 vezes. César Lattes ganhou 2 vezes um prêmio Nobel. O Meso-P foi ele que detectou e ele que se isolou em laboratório. Não deram o prêmio pra ele, tá bom? Mas ele ganhou. Então eu brinco, né? Toda vez que me perguntam, brasileiro já ganhou o prêmio Nobel? Sim, 2 vezes. César Lattes. Não entregaram, mas ele ganhou. Tá na minha conta. O Santos Dumont, por exemplo, é o pai da aviação. A gente sabe que é. Os irmãos Wright lá é uma história meio estranha, né, gente? O Santos Dumont é o pai da aviação. De fato é ele, por quê? Porque ele tinha as provas. E aí nós temos aí o César Lattes. Pensa bem, tem uma entrevista no Jornal da Unicamp, né, Rodrigo? A gente tá falando com o Carlos antes de chegar aqui, que pergunta pro César Lattes. César Lattes, o maior cientista brasileiro. Olha, temos lá na Unicamp a biblioteca César Lattes. O nosso currículo é Lattes. Perguntaram pro César Lattes. César Lattes, você acredita que o Big Bang formou o universo? Pegou nada pra nada e por nada e formou uma nuvem gasosa em expansão que por milhões e milhões de anos foi se estruturando em estrelas. Estrelas explodiram, formaram o pó cósmico que formou a Terra e tudo mais.
Sabe o que ele falou? Eu não dou bola para essas bobagens. César Lattes, o maior cientista brasileiro, físico, extremamente competente, disse que eu não dou bola para essas bobagens. Perguntaram, mas o que você acredita então? Ele falou, olha, eu creio naquele livro preto ali em cima. Sabe qual era o livro preto? A Bíblia. César Lattes, um cientista brasileiro, o maior cientista de todos os tempos, acreditava no relato bíblico. Aí cientista bom é cientista ateu, é cientista que tem a percepção de que há um Deus, que usa inclusive os princípios bíblicos para fazer a sua ciência, faz péssima ciência, pelo contrário, parece que faz até melhor. Olha, se a gente tivesse usado a Bíblia e visto a teoria de Charles Darwin, tá errado? Salmos 33:9 diz, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Não tem deslido que desde o princípio os fiz macho e fêmea, homem e mulher. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram formadas. Ele disse, haja vida e houve vida, haja planeta e houve planeta. Se a gente tivesse usado a Bíblia, inclusive, como nosso guia, a gente não teria enveredado por teorias equivocadas e ficado 150 anos gastando nossos recursos e nosso tempo investigando possibilidades de evolução na Terra, como a evolução química. Olha só, então... Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tá aí, eu vou deixar... Como eu disse, não vou fazer o react do vídeo inteiro, né? Seria enorme, não dá como, não tem como. Enfim, mas espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? E se você gostou, não deixe de deixar o seu gostei aqui, tá bom? E se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E o que você acha, né? Isso tudo aqui se formou do nada? Ou foi formado pelas mãos de Deus? É você que tem que pensar aí, estuda e ver o que você acha. Valeu? Tá bom? Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Fui!